Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, bem-vindo ao Gastro Talks. Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E hoje a gente está com um convidado que já esteve aqui antes, é quase arroz de festa, né? Que é o Dr. Gustavo Real. E aí, Gustavo? Bom dia pessoal, tudo bem? A gente vai falar do mesmo tema que a gente falou da outra vez. A gente chama o Gustavo para falar disso porque ele entende muito, muito do assunto. Mas antes, tá? Eu vou dar um resuminho aqui do currículo do Gustavo, né? Ele é médico gastroenterologista, endoscopista e patologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, do Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais, a GEDIB, e da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da FBG. E também é mestre em Saúde e Comportamento pela UFPEL. Eu não sei como é que ele faz tudo isso, mas tudo bem. O nosso tema de hoje é sobre SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado, que é um culpado invisível de várias coisas que acontecem no nosso corpo e que a gente está sempre estudando e sempre aprendendo mais, e algumas coisas mudaram da última vez que o Gustavo veio para cá, então a gente vai conversar sobre isso. Se vocês quiserem saber mais sobre SIBO, tem o nosso episódio número 24, que a gente fala bastante da SIBO e dos sintomas gastrointestinais. Hoje a gente vai falar mais do que tem de novo, assim, de SIBO. Mas, se vocês quiserem saber mais de SIBO, dá para escutar o episódio 24 também. Vamos lá, Gustavo? Está pronto? Preparado? Bora, vamos lá. Bom, primeira coisa. Eu, Gustavo, a Estela, todos nós somos gastroenterologistas, né? E a gente trabalha com isso. E no consultório, eu não sei como é que funciona para vocês, mas para mim, né, eu peço bastante o exame de SIBO em pacientes que têm sintomas de síndrome do intestino irritável. É quando esses pacientes que chegam para fazer o exame comigo, né, na maioria dos casos. E eu queria que o Gustavo explicasse um pouquinho, assim, porque tem essa confusão entre os dois, como é que a gente diferencia SIBO de síndrome do intestino irritável? Certo. Isso é uma pergunta muito frequente e quando a gente fala de SIBO, às vezes as pessoas acham que é uma doença nova, que é uma entidade que não existia antes. Pelo contrário, ela sempre existiu. E são os pacientes, na verdade, que têm síndrome do intestino irritável que se apresentam no nosso consultório, que muitas vezes estão lá fazendo tratamentos medicamentosos e algumas outras restrições sem muita melhora. E esses pacientes têm sintomas que são sobreponíveis da SIBO e da síndrome do intestino irritável, né? Então, a síndrome do intestino irritável é uma síndrome clínica que é caracterizada por critérios diagnósticos, né? Os critérios de Roma 4, que ano que vem vai ser lançado o Roma 5. A cada 10 anos é atualizado esses critérios, né? E que são pacientes que têm dor abdominal, alterações do hábito intestinal e que sintomas persistentes, muitas vezes necessário excluir algumas situações para a gente fazer esse diagnóstico. E não existe um exame diagnóstico, pelo menos até o momento, que faça esse diagnóstico de uma maneira assim definitiva. Já o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a SIBO, é uma situação onde ocorre um excesso de bactérias no intestino delgado, né? Então, como eu já falei no outro podcast, a gente tem uma população bacteriana e fúngica e também viral no nosso intestino grosso, no colo, em grande quantidade. E quando a gente começar lá de cima do esôfago, estômago, duodeno, essa população vai progressivamente aumentando, né? No esôfago e no estômago praticamente não tem bactérias, no duodeno tem poucas bactérias, e à medida que a gente vai descendo no trato gastrointestinal, essa população vai aumentando. Mas no intestino delgado não é comum ter uma grande população de bactérias. Então, quando existe essa população grande de bactérias, isso pode causar sintomas que são os sintomas da SIBO, do supercrescimento bacteriano. Muitas vezes esses sintomas decorrem da fermentação que essas bactérias fazem, dos hidratos de carbono principalmente, gerando aqueles sintomas extremamente comuns no nosso consultório, que é a dor abdominal, distensão abdominal, principalmente o bloating, diarreia ou constipação. E esses sintomas são sobreponíveis, então, aos da síndrome do intestino irritável. Então, por isso que é muito comum a gente pensar em SIBO nos pacientes que têm sintomas de síndrome do intestino irritável. Por exemplo, a prevalência de SIBO em pacientes com síndrome do intestino irritável é
extremamente alta. Embora esse dado exato não seja bem definido na literatura, varia bastante. Eu vi dados de 10 a 50% dos pacientes com síndrome do intestino irritável têm o tem SIBO, certo? Então eu acho que a gente deve investigar isso nos nossos pacientes com síndrome do intestino irritável. Eu vi mais. Na verdade, os últimos estudos que eu li, a prevalência era de 60 a 78%. Uma prevalência muito, muito alta. É, Fala aí, exato. Stelinha. É que depende muito da forma com que faz o diagnóstico, né? Porque, às vezes, porque tem pacientes que normais, assim, vão ser saudáveis, que se tu fizer, por exemplo, algum teste, pode vir positivo para SIBO, né? Mas a mensagem é que é altamente prevalente, assim, né? A SIBO nos pacientes com síndrome do intestino irritável, né? Exato. E na história tem alguns detalhes que eu acho que são importantes, que fazem pensar, né, se elas coexistem ou se a história do paciente fala mais a favor de intestino irritável ou SIBO. Uma delas que eu costumo, né, sempre reforçar com o paciente e entender na história dele é que se o sintoma, se existe o alívio com a evacuação. Porque, segundo os critérios de Roma 4, se o desconforto ele alivia com a evacuação, faz pensar em intestino irritável. Coisa que na SIBO, como ele tem uma fermentação excessiva, muitas vezes só o fato de evacuar não muda muito. E tem mais um fator que nós vemos, claro que não é em todos os pacientes com SIBO, mas muitas vezes com o paciente com SIBO ele já acorda com aquela sensação de fermentado, ele já acorda com o mal-estar. E no intestino irritável, como temos todos os outros gatilhos que não só a alimentação, mas também o estresse, a correria da vida. O mais comum é aquele estufamento mais no final do dia. Então, às vezes, são pequenos detalhes que podem nos ajudar a diferenciar. E aí tem mais questões na história. Geralmente não, muitas vezes o paciente com intestino irritável antes teve uma gastroenterite importante. Então, tem alguns fatores na história, alguns detalhes, né? A SIBO muitas vezes tem histórico do uso de antibiótico, anteriormente, o uso de medicamentos, como nós vamos falar aqui também, como os medicamentos do refluxo, como os análogos também que pode acontecer. Então, eu sempre digo, né, essa história detalhada, ela vai nos ajudar a pensar qual é qual delas, né, qual das condições, ou se elas estão coexistindo, como a Candice falou, que é tão comum, né? Sabe que eu tenho a impressão que a SIBO vai ser para o intestino irritável, como Helicobacter pylori é para a doença ulcerosa hepática, entendeu? É Que a verdade. maioria É uma dos boa pacientes analogia. que tem síndrome do intestino irritável tem SIBO associada. E eu duvido que nos próximos 5 anos os guidelines de intestino irritável coloquem SIBO na investigação, porque não tem ainda, né? Mas eu não duvido que isso vai acontecer por causa disso que a gente está falando, dessa sobreposição de sintomas e dessa alta prevalência de SIBO nos pacientes com intestino irritável. Gustavo, e por que, assim, a gente vem falando mais de SIBO nos últimos anos? Os pacientes estão chegando no consultório dizendo, e aquele negócio, né, do intestino delgado, do sei lá do quê? Por que as nutricionistas também estão pensando mais em SIBO? Por que isso vem acontecendo, tu acha, que nos últimos anos? Eu acho que pelo conhecimento maior que tem aparecido sobre esse assunto, antes se falava muito no SIBO no contexto de pós-operatório, com situações muito específicas, assim, né? Aquela paciente que tinha removia a válvula ileocecal, por exemplo, tinha uma cirurgia. E hoje a gente sabe que o SIBO pode acontecer em pacientes que teoricamente não tem tantos fatores de risco assim, ou é mais tênue, né, esses fatores de risco, como por exemplo o uso de inibidor de bomba de prótese, o uso dos análogos de LP1, ou mesmo aquele paciente com síndrome de intestino irritável que tem essa predominância do bloating, assim, da distensão. E o conhecimento cada vez maior que a gente tem também sobre a microbiota intestinal, né? Sobre saber o papel das bactérias que tem no nosso intestino, na nossa homeostase, no nosso bem-estar. E cada vez conhecer mais isso torna o diagnóstico de SIBO assim, mais pensado pelas pessoas, e também pelos hábitos. Acho que a prevalência vem aumentando também pelos hábitos de vida, né? E que são aumento para o fator de risco, mais uso de antibiótico, uma dieta rica em hidrato de carbono, né? Como a Estela estuda bastante estilo de vida, o estilo de vida mais sedentário, obesidade, tudo isso aumenta o risco de SIBO, então tudo isso faz com que a gente pense mais nessa entidade clínica.
E tem um fator aqui que é muito importante, que a gente não pode deixar de falar, que é o projeto Microbioma Humano. Ele é de 2012, gente. 2012. Isso, então, para a ciência, 13, É quantos ontem. anos tem, então? 13 anos. 13. É muito pouco tempo que nós realmente temos o conhecimento. O genoma em 2003 e o microbioma em 2012. Então, até eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso. Na época da faculdade, nós não falávamos em microbiota, era a flora intestinal, então até o nome era equivocado, né? Porque chamava de flora animal, né? Não deveria então ser fauna intestinal, não flora, né? Porque não era vegetal, não é reino vegetal. E por outro lado, era uma quantidade, nós só falávamos quando tinha gastroenterite. Ah, vou tomar um probiótico. Na nossa época de faculdade. Já na residência, a gente já começou a ter um pouco mais de conhecimento. Mas estudos realmente com robustez, nós temos na literatura depois do microbioma, foi a partir de 2012, né, que começou. Então, é bem isso que o Gustavo falou, se a gente não conhece, a gente não vai pensar nesse diagnóstico. E também Não, e na faculdade a gente até estudou SIBO, mas como o Gustavo falou, no contexto de pacientes no pós-operatório. Perfeito. Né? Ponto. É quando a gente pensava em SIBO, era só neste contexto. O paciente tinha feito alguma cirurgia no trato gastrointestinal e tinha mexido com a anatomia do trato gastrointestinal. Ponto, né? E diabéticos além também se pensava. Mas além disso, também pela popularização dos métodos diagnósticos, eu acho também. Né? Claro. Chegaram mais, hoje a gente tem a disponibilidade, não é em todo lugar, mas em grande parte do nosso país, pelo menos nos grandes centros, a gente tem acesso aos exames que fazem esse diagnóstico, o que muitas vezes para esse paciente é importante ter um exame que vai fazer um diagnóstico do problema dele, não pensar apenas assim numa alta predição clínica, tratar empiricamente, assim. Então, ter um método diagnóstico é importante também e faz com que a gente consiga acessar mais esse diagnóstico. Eu acho que eu comprei o aparelho quando ele foi lançado no Brasil lá atrás, há 14 anos atrás. Então, há 14 anos atrás, ou 15 talvez, né? Talvez eu tenha comprado um pouquinho depois, mas eu comprei ali quando foi lançado. Que começou a ter método diagnóstico no Brasil também, não faz tanto tempo, né? Exato. Exatamente. E tem mais um fator que nós não falamos aqui, que é a busca da população por informação, que isso é algo que aconteceu na época da pandemia e se perpetuou e vai continuar. Então, hoje os pacientes, como a Candice falou, já estão no consultório chegando, dizendo, né, trazendo a seguinte informação: doutora, eu tô me sentindo muito estufada, eu vi na internet que eu posso estar com SIBO. Os pacientes já estão mais atentos, né, a se auto-observarem e tentar entender o que está acontecendo. Então, também acho que tem esse fator. Então, tanto da evolução da ciência, o estilo de vida do século XXI. Nós somos a sociedade de alta performance, multitarefa, com agendas cada vez mais lotadas, e com isso nós acabamos adotando muitos hábitos que nós sabemos que não são tão bons para o corpo. E aí vem aquela alimentação mais rica em ultraprocessados, o dormir menos, o não se exercitar. Então, isso também impacta na saúde da microbiota. E assim, agora eu vou andar um pouquinho, porque eu acho assim, nós, como médicos, assim, a gente está muito acostumado a estudar e tratar os sintomas do paciente para fazer ele melhorar. O problema da SIBO é que a gente trata os sintomas, mas a gente até vai falar depois, é uma doença muito recorrente, porque ela é causada por um desequilíbrio. E se a gente não tentar ir um pouquinho mais a fundo e ver o que está causando esse desequilíbrio, a doença vai continuar sendo recorrente. Então, eu acho que nesse contexto, e talvez as coisas se misturem, a gente tem que falar um pouco quais são os fatores de risco para ter SIBO e quais são os mecanismos que o nosso corpo tem para deixar com que esse ambiente do intestino delgado seja diferente do ambiente colônico, quer dizer, não tenha tantas bactérias fermentadoras como tem o ambiente colônico. Então, quais são os mecanismos que o nosso corpo tem para se defender de uma SIBO e junto isso, quais são os fatores de risco para a gente ter SIBO, Gustavo? Eu acho essa pergunta é fundamental e eu acho que é bem como tu disse, é o segredo para a gente ter o sucesso no tratamento da SIBO, é entender o que está causando isso e tentar, de alguma maneira, abordar a causa. Então começa lá em cima, né? Por exemplo, um dos primeiros fatores que nos defende da colonização bacteriana é o ácido gástrico.
certo? Então, a secreção de enzimas digestivas e ácida é muito importante para a gente manter uma população menor bacteriana no intestino delgado. Então, já há muito tempo a gente sabe, por exemplo, que o uso de inibidor de bomba de prótons, principalmente quando crônico, diminui, por exemplo, o risco de... Aumenta, aliás, o risco de tu ter uma infecção intestinal, né? E também aumenta o risco de ter uma colonização, aumentando também o risco de SIBO, principalmente o uso crônico, né? Depois, também, a secreção das enzimas digestivas, as enzimas pancreáticas, o conteúdo biliar, também é importante na manutenção dessa homeostase. Um dos fatores de risco importante é a deficiência de enzimas digestivas. Eu sempre procuro pesquisar isso, principalmente enzimas pancreáticas. Hoje a gente tem acesso à elastase pancreática fecal, por exemplo, e não é incomum que pacientes com SIBO a gente diagnostique insuficiência exócrina do pâncreas como um fator de risco. Não sei se vocês já fizeram esse diagnóstico para SIBO, né? Então tem que ser pensado nisso também. Além disso, o nosso intestino delgado também tem uma imunidade local, né? Então, por exemplo, a imunoglobulina A, que é a IgA secretória famosa, ela nos defende, são imunoglobulinas que nos defendem ali das bactérias que estão no intestino delgado. Tá? E também tem as defensinas, né, as lisosimas que são produzidas pelo intestino, que estão, por exemplo, no diabético, estão diminuídas, pode aumentar o risco de SIBO, então os diabéticos têm um maior risco de SIBO. E eu diria, talvez, assim, que o maior fator de risco para SIBO que a gente tem que pensar é na motilidade intestinal. Um comprometimento da motilidade intestinal é um fator de risco importante para SIBO. Então, a gente tem o complexo migratório motor, que ele faz a limpeza do nosso intestino, a motilidade acaba limpando, fazendo o clearance daqueles micróbios, dos resíduos que ficam no intestino delgado, deixando o intestino delgado, vamos dizer assim, com uma quantidade menor de bactérias. Depois, indo mais para baixo, ali a gente tem a válvula ileocecal, né? A válvula ileocecal, ela não está ali só para separar o intestino delgado do cólon, né? Mas ela está para fazer limitar o refluxo de bactérias do cólon, onde há uma população naturalmente grande de bactérias, e é importante que tenha essa população, mas que elas não migrem, então, para o intestino delgado, onde ali sim elas podem causar problemas, né? Esses, acho que... E tem um outro fator, assim, que se fala muito hoje, que é a barreira intestinal, né? Que é então, as tight junctions, né? As junções entre as células intestinais, que também nos protegem dessa translocação bacteriana, né? E do leaky gut, né, do intestino permeável. Então, esse intestino mais permeável, com a abertura dessas junções, tanto é um fator de risco para SIBO, como também pode acontecer, muitas vezes, decorrente da SIBO, causando, às vezes, os sintomas sistêmicos que a gente sabe que também acontecem na SIBO. Eu falaria esses, assim, talvez os principais mecanismos pelos quais a SIBO pode acontecer. Outros, por exemplo, como uma imunossupressão também, mas aí não é tão comum, assim, uma imunossupressão sistêmica, um paciente que tem câncer, né? A idade, né? O aumento da idade, né? Aumenta o fator de risco justamente porque o idoso é mais imunossuprimido, né? E também tem uma motilidade intestinal diminuída. E eu acho que tem menos enzima digestiva também. Também, né, diminui a produção ácida, né, o paciente, o idoso, ele tem mais tendência a ter atrofia, né, no estômago, e isso faz com que a produção ácida dele diminua. Então, isso, entendendo os mecanismos, a gente consegue entender também quais são os fatores de risco, né. Então, por exemplo, o uso crônico de algumas medicações, tanto os inibidores de bomba de prótons, que eu já falei, medicações que mexem com a motilidade, como os opioides, e também hoje os análogos de GLP-1, que a gente está vendo sendo usados de forma indiscriminada, muitas vezes, né? Embora sejam medicações extremamente eficazes, né? Qualquer doença que comprometa a motilidade, como vou citar um exemplo, o diabetes, a esclerose sistêmica, que é uma doença que compromete muito, né? Doenças hepáticas também são fatores de risco. Hipotireoidismo, bem lembrado, né, Candice? Então, imunodeficiências de uma maneira geral, cirurgias, que a gente já comentou aqui, principalmente quando remove, então, a válvula ileocecal. Embora essa válvula ileocecal a gente não consegue medir muito a função dela, mas às vezes não é nem uma cirurgia, é uma disfunção da válvula ileocecal que também pode levar ao aumento da população bacteriana do intestino delgado. Não sei se esqueci de alguma coisa, mas acho que são... A cirurgia bariátrica, né? As cirurgias, né?
Isso. Antes Até, a gente Porque, na falava verdade, o muito no tiro. contexto de cirurgias, assim, É, né, gerais, assim, mas hoje a gente tem a cirurgia bariátrica, e principalmente do tipo bypass, que compromete tanto a uhum. motilidade quanto faz um desvio, diminui a produção ácida, porque tira grande parte do estômago. Na verdade, não tira, mas desvia ele do trânsito, né? dois fatores aqui importantes. Na bariátrica, um dos estudos que nós aqui selecionamos para o podcast fala até com uma prevalência de 80% de SIBO nos pacientes pós-bariátrica é muito alta, né? Claro, no bypass, como o Gustavo falou, diferente do sleeve, por exemplo, que daí já não mexe no intestino. E, além disso, doenças inflamatórias intestinais, né? Onde realmente tem os pacientes têm lesão na mucosa, então ele tem leaky gut com certeza, né? Se tem um Principalmente o paciente, Crohn, né? exatamente, que tem Exato. aumento da permeabilidade. E aí tem um Doença fator que eu celíaca sempre também, né, gosto. que tem inflamação e Uhum. aumenta a permeabilidade intestinal, né? A gente vê esses Exato, pacientes, às vezes o paciente celíaco faz a dieta sem glúten e não melhora, uma das coisas que tem que pensar é na SIBO. exato. E o que mais você ia falar, Estela? Não, eu ia falar justamente na questão imunológica, né? Que eu acho que isso é um dado muito importante aqui para nós entendermos por que algo que acontece no intestino repercute tanto no corpo, como o Gustavo falou, de manifestações. Porque 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Nós temos um exército gigante de células imunológicas no nosso intestino. E por isso que uma vez que tem essa alteração na barreira intestinal, repercute, né? Como nós vamos falar aqui ao longo do podcast. Isso que o Gustavo falou dos análogos GLP-1, eu dei uma pesquisada ontem, porque não tem muito trabalho sobre isso, né, ainda. Mas parece que no DDW, que é esse Congresso Mundial de Gastro, que tem nos Estados Unidos, esse ano teve 2 pôsteres sobre SIBO e análogos de GLP-1, e sim, tem associação, tá? Então, são trabalhos que ainda não foram publicados, foram 2 pôsteres no DDW, mas sim, os dois trabalhos que foram apresentados mostravam associação entre os análogos de GLP-1 e SIBO, né? É, Então, algumas coisas a gente conhece já, né? Por exemplo, que os pacientes que usam análogos, eles têm uma microbiota diferente dos pacientes que não usam. Isso já tem estudos com aumento, por exemplo, de Escherichia coli, né? E tem estudos retrospectivos já, né, que disse, mostrando assim um aumento, mas como tu disse, assim, ainda está para vir a evidência mais concreta de que realmente isso aumenta o risco. Vai ser um impacto importante, assim. A gente vê isso na prática, não sei se vocês veem. Então, por exemplo, o paciente que usa análogo, muitas vezes tem, às vezes, constipação e diarreia, né? E certamente a microbiota desse paciente está modificada, porque foi mexido na motilidade, foi modificado ali o complexo migratório motor desse paciente, e ele tem uma microbiota diferente, e por isso acho que tem também um fator de risco para desenvolver esses sintomas gastrointestinais. Eu, às vezes, uso análogo em alguns pacientes, mas eu tenho cuidado sempre de investigar sintomas gastrointestinais antes de iniciar e tratar eles inicialmente, porque a gente vê, como gastroenterologista, a gente acaba vendo os pacientes que chegam com SIBO ou com sintomas gastrointestinais decorrentes do uso dessas medicações. Não, e agora quem trata esteatose hepática tem indicação de usar análogo, Claro, né? Assim, em exato. alguns casos. Então, acaba fazendo parte de alguns tratamentos. E se a gente pensar e botar na balança, a obesidade também é fator de risco para SIBO. Então, tudo se mistura, né, gente? É muito difícil. Tipo assim, qual é o caminho certo? Porque obesidade é ruim, análogo também não é ótimo. Então, assim, né? Mas aí que está. A questão sempre, como o Gustavo falou, né? É nós tentarmos entender, e aí fica muito difícil. Primeiro, o que eu queria só reforçar aqui, que são os análogos do GLP-1, né? Talvez tenham ouvintes aqui que não saibam. São os medicamentos que são atualmente, no início foram orientados para os pacientes diabéticos, né? A indicação era em tratamento de diabetes, e se viu que os pacientes diabéticos tinham um ganho significativo de peso, e aí se começou, né? A partir acho que foi do ano retrasado, ele entrou em bula como tratamento da obesidade. São as tais canetas emagrecedoras. Acho que o público em geral conhece dessa forma, né? Então, são os medicamentos. Hoje não é só caneta, hoje também já tem via oral, mas são medicamentos que agem justamente na questão do hormônio da saciedade, né? Nós temos o GLP-1,
que é um hormônio que o intestino produz e que dá a sensação de saciedade. E aí, além disso, agora nós já temos uma outra que é o GIP e do GLP-1, que é outro hormônio da saciedade. Então, eles são então, o paciente usa um medicamento sintético que vai imitar uma molécula que o nosso intestino também produz. Só que o nosso intestino, a meia-vida, a duração, ela é menor. E também tem toda a questão do tempo de mastigação, né? Que eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Nós precisamos comer devagar, demorar 15, mais ou menos em torno de 15 a 20 minutos para o nosso intestino liberar os hormônios da saciedade. E hoje esse é um outro hábito da sociedade moderna, se come muito rápido e não dá tempo do intestino produzir, né, liberar os hormônios da saciedade. Nós acabamos muitas vezes comendo mais do que nós deveríamos, justamente por essa questão do comer rápido, né? E isso também dificulta a digestão, isso também gera estufamento, distensão. Então, tem uma série aqui de fatores envolvidos, e aí eu vejo nesse cenário de pacientes usando o medicamento também tem esses efeitos colaterais, como o Gustavo falou, né? De constipação, de diarreia. Então, é muito difícil. Eu acho que tem duas limitações. Primeiro, que os medicamentos dão efeitos colaterais que podem fazer pensar em SIBO, mas que muitas vezes é efeito colateral. E segundo, a gente tem dificuldade de investigar, né, de fazer o teste respiratório no paciente usando análogo, que o ideal seria suspender por um tempo. E o paciente que está tratando obesidade, ele não quer suspender, né, há 3, 4 semanas sem usar para poder fazer o teste. Eu não sei que na experiência de vocês, na prática clínica, se vocês também têm essa dificuldade no dia a dia. Vocês suspeitam, mas aí, puxa, mas como é que eu vou investigar esse paciente agora? Sabe que eu não tive muitos casos, não, de paciente usando, e que eu lembre. Não. E tu, Gustavo? Eu tive um caso recentemente que o paciente até teve que internar no hospital. Na verdade, eu não sei se foi, não foi especificamente SIBO, mas o paciente teve uma infecção intestinal séria, assim, depois de iniciar, que talvez possa não ter tido nenhuma relação, assim, com análogo, né? Mas é que confunde muito do efeito colateral da própria medicação com o desenvolvimento especificamente de SIBO, né? Como a gente não tem, assim, concretamente uma evidência que mostre que pode ser SIBO, assim, nesse paciente, a gente acaba muitas vezes tratando como se fosse um efeito colateral da medicação, mas esse efeito colateral pode ocorrer através de uma desbiose, especificamente SIBO ou IMO, né? Exato. É assim como eu já atendi pacientes que, quando eles resolveram parar o remédio por conta de efeitos colaterais, aí procuram o gastro, e aí ficaram assim, tempos, né? Doutora, eu parei o remédio fazem 4 meses e eu continuo com o meu intestino desregulado, eu continuo com sintoma. Isso também é comum. E nesse cenário nós pensamos ainda mais, porque se é efeito colateral do remédio, parou o remédio, deveria ter voltado à motilidade normal, então deveria ter normalizado o intestino. Se o paciente ele suspendeu o remédio, né, 1, 2, 3 meses depois continua com sintoma, é mais do que a hora de buscar ajuda, né? Uma coisa que eu acho importante é dizer assim que, apesar de a gente ver essa associação, a maioria dos pacientes não vai desenvolver, né? Então, o uso análogo é sim seguro, né? E outra coisa é fazer o uso dele com acompanhamento de um profissional de saúde, né? Porque, por exemplo, o início com doses menores da medicação, né, com o aumento gradual da dose, é uma coisa que atenua muito esses sintomas. Então, sempre fazer acompanhamento, começar com uma dose menor e ir subindo, como é o recomendado, isso diminui um pouco o desenvolvimento desses efeitos adversos, que, como tu falou, assim, hoje tem os análogos do GIP junto com o GLP-1, que causam menos sintomas gastrointestinais, né, nesses pacientes. A gente vê mais efeitos com o uso do análogo isolado, mas se tu começar com doses menores e ir progredindo, esse efeito pode ser atenuado. Perfeito. Então, tá. Vamos sair então um pouquinho dos análises de GLP-1. A gente já falou bastante no outro podcast, aqui até a gente também já deu uma pincelada dos efeitos assim no trato gastrointestinal, né, da SIBO, que a gente desconfia naqueles pacientes que têm sinais e sintomas de síndrome do intestino irritável. Então, assim, tem distensão abdominal, tem o bloating, flatulência, diarreia, constipação, pode ter também, né? Mas, Gustavo, quais são as manifestações extraintestinais da SIBO? Quando é que os outros profissionais de saúde têm que pensar em SIBO também, não só o gastroenterologista? Eu acredito assim que a SIBO pode sim causar sintomas sistêmicos,
aquela névoa cerebral, né, o brain fog, né, que é um sintoma que é extremamente prevalente, assim, que o paciente que sente com a cabeça vazia, assim, que não consegue focar, assim, isso quando associado a sintomas gastrointestinais, assim, pode sim ser relacionado a uma desbiose intestinal. Já vi sintomas como dores articulares, cefaleia, enxaqueca, aquele paciente que desenvolve várias intolerâncias alimentares e essas intolerâncias podem causar sintomas. Existe associação com algumas doenças extraintestinais, por exemplo, a rosácea. Tem estudos mostrando que pesquisar SIBO e tratar SIBO em pacientes com rosácea pode melhorar os sintomas. Então, tem uma série de outras condições, não sei se vocês lembram de mais alguma, assim, de que tem associação, assim, de sintomas extraintestinais, né? Cara, eu lembro que quando eu li um artigo, acho que já faz alguns anos, de síndrome de pernas inquietas, que mais de 90% dos pacientes tinha SIBO. Eu fiquei, hein? O problema é que a maioria desses artigos são artigos de associação, então eles pegam e veem a associação. Esse que tu falou da rosácea, eles chegaram a tratar os pacientes e viram que pacientes que com o tratamento a SIBO melhorava, a rosácea melhorava também. Então, isso aí parece ter uma correlação mais direta. As outras coisas são muito assim, associação, mas a gente não sabe quem veio antes, né? O ovo ou a galinha, nesse caso, né? Então, Exato. E também tem alta prevalência nas doenças hepáticas, né? Eu, como hepatologista, vejo, né? Então, por exemplo, paciente com cirrose tem alta prevalência de SIBO, mais de 50%, e principalmente nos pacientes que têm encefalopatia hepática ou peritonite bacteriana espontânea, porque nesses pacientes há um aumento da permeabilidade intestinal e aí a migração, a translocação bacteriana dessas bactérias do cólon que acabam bypassando o fígado e causando encefalopatia hepática e migrando ali para ascítico, líquido do peritônio. Né? Então, esses pacientes, tanto que o tratamento da encefalopatia hepática é com rifaximina, o mesmo antibiótico que a gente muitas vezes utiliza para SIBO. Né? Então, nas doenças hepáticas é muito comum, porque as bactérias perdem aquela barreira intestinal e o fígado acaba recebendo essas endotoxinas diretamente, e isso, um paciente que tem um comprometimento da função hepática, acaba causando repercussões. Assim. Não, e a associação de SIBO com esteatose hepática. Exato. Também. Sim, também, é verdade. É uma associação bem, bem alta também, né? E a questão toda de deficiências de vitaminas também, que acaba sendo indiretamente, mas é um achado relativamente comum. Aí vem das vitaminas da A, D, né, são as lipossolúveis, A, D, E, e também tem vitamina B12, né, que tem a ver com microbiota intestinal. A vitamina B12, claro que depende da dieta, sim, né, e aí os pacientes vegetarianos, eles acabam tendo um risco maior, mas também de uma microbiota saudável, para nós termos aí a absorção de B12. E aí no cenário de SIBO, de esteatorreia, porque na verdade a B12 é absorvida lá nós precisamos do ácido do estômago, mas ao mesmo tempo nós vamos precisar do intestino, ele é absorvida lá no final do intestino delgado, né? E no cenário de SIBO, muitas vezes o paciente tem uma dificuldade na absorção de gorduras, e tem gordura nas fezes, e tem uma redução na absorção de B12. O que eu vejo hoje é muito comum, né? Eu vejo muito comum hoje os pacientes com deficiência de B12, mesmo os não vegetarianos. No passado era comum nos pacientes que não consumiam carne, nos pós-bariátrica, mas hoje em dia, não sei se vocês têm observado no consultório. Muito. Eu até tenho várias teorias da conspiração que eu compartilho com meus pacientes sobre a deficiência de B12, que eu acho que a nossa carne não tá mais tão boa. Eu acho que umas várias teorias de conspiração para eles, assim, eu acho que nossa carne não tá mais tão boa, nosso solo não tá mais tão bom, tudo de conspiração. Entendeu? Exato. A B12 é fundamental assim, para funções vitais, e esse paciente pode se apresentar assim, com sintomas neurológicos. Eu ontem estava numa palestra interessante que mostrou, assim, que eu até não sabia, não tinha lido, tem um guideline da ABRAM sobre deficiência de vitamina B12, que é a Sociedade Brasileira de Nutrologia, né? E que fala que os níveis normais de B12, a gente não deve se fiar muito pelo valor de referência, porque paciente com sintomas
né, principalmente, ou que tenha fatores de risco, a gente tem que considerar um limiar maior. Ele fala o guideline especificamente fala normal 300, mas eu Isso. considero o nível de 400, assim, um nível Eu também, seguro, assim, 400. de B12, né, que não, paciente com níveis abaixo disso pode desenvolver alguns sintomas. E naquele paciente que tem, assim, entre 400 e 200 e pouco ali, a gente dosar, por exemplo, a homocisteína, né? Que a homocisteína quando ela está aumentada, esse paciente tem mais risco de neurotoxicidade, né? Então, o paciente que tem uma B12 limítrofe, mas a homocisteína alta, temos que tratar também esse paciente porque ele pode ter neurotoxicidade da B12, mesmo com níveis normais, né? Mas eu sempre doso o B12 e homocisteína. E o que eu ia falar? Só que o problema é que, assim, alguns, né, profissionais botam como uma B12 boa acima de 800. E daí eu já acho Aí também. já acho demais, É, né? eu também já acho. O que eu falo para os pacientes é o seguinte, que é muito engraçado, porque o nosso nível considerado normal é acima de 200. Mas daí, assim, se tu tá com uma anemia leve, o hematologista vai dizer, não, nós temos que aumentar essa B12 para cima de 400. Se tu tá com o cabelo caindo, o dermatologista vai falar, não, nós temos que aumentar essa B12 para cima de 400. Então, tudo que assim acontece, fala, não, vamos aumentar essa B12 para cima de 400. Então, o nível bom é acima de 400, né? Exato. Sim, exato. Então, tá. Olha só, essa é a pergunta que os pacientes fazem no consultório, eu vou te fazer também, vamos ver se a gente está em harmonia com a nossa resposta. Vamos Qual ver. é a associação entre SIBO e doenças autoimunes? Então, o SIBO, ele é mais prevalente em muitas doenças autoimunes. Por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, a doença celíaca, a própria rosácea que a gente vinha comentando tem aumento, e o link entre essas duas patologias é justamente o leaky gut, é o aumento da permeabilidade intestinal, que pode ser tanto uma causa como uma consequência da SIBO. Então, é extremamente comum pacientes com doenças autoimunes apresentarem SIBO. Isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Tem uma outra doença também que eu vejo uma alta prevalência de SIBO, que eu acabei não comentando naquele momento, que é a fibromialgia. Então, esses pacientes muitas vezes têm também sintomas gastrointestinais e eu costumo pesquisar SIBO. Tem estudos mostrando que algumas dietas específicas podem beneficiar esses pacientes e algumas retirando trigo da alimentação, outras mexendo também, na verdade, às vezes períodos de dieta low food map, também é a mesma coisa que uma abordagem para microbiota intestinal nesses pacientes, assim, acaba gerando benefício, assim. Então, sim, existe uma relação forte e o link entre essas duas patologias é justamente o leaky gut, aumento da permeabilidade intestinal, né? E é uma questão interessante né, de passar aqui. Por que por exemplo, tem o SIBO e vai se manifestar também nas articulações? Ou vai se manifestar na pele? Ou vai se manifestar na parte neurológica? Isso está relacionado a uma predisposição das pessoas. Então, se eu já tenho problemas já prévio articular, tende a realmente a se intensificar nesse lugar. Então, porque imagina que existe uma ruptura na barreira intestinal, nós temos todo aquele exército, né? Como eu disse, 70% do nosso sistema imunológico ali ativado, ele vai cair na corrente circulatória e onde ele vai? Para onde vão essas células de defesa? Elas vão justamente para esses órgãos mais vulneráveis. E aí depende muito da história de cada um. Então, por isso que os sintomas são tão heterogêneos. Para um se manifesta de um jeito, para outro se manifesta de outro. Mas, realmente, nós só vamos fazer o diagnóstico se nós tivermos esse conhecimento. E falando em diagnóstico, a gente falou no outro podcast, o padrão ouro é o aspirado duodenal jejunal ali, né? A cultura do aspirado duodenal jejunal. Que a gente não tem na prática. E não é assim, a gente não tem na prática nem aqui, os Estados Unidos também não tem na prática, a Europa também não tem na prática, o Japão também não tem na prática. Ninguém tem na prática isso. Isso aí tem até em locais que fazem estudos, né? Mas os gastroenterologistas do mundo em geral não tem isso. O que a gente tem, e como eu falei para vocês já há pelo menos uns 13 anos, o que a gente tem são os testes respiratórios, que no final do ano passado chegou uma nova marca aqui no Brasil, trazendo o teste de metano junto, que está mudando a nossa prática, né? Porque antes a gente não tinha metano aqui no Brasil, só tinha de hidrogênio, não tinha de metano, e está mudando essa prática. Mas assim,
A pergunta que não quer calar, né, Gustavo? Esses testes respiratórios, eles são confiáveis porque eles não são um padrão ouro para diagnóstico de SIBO, mas eles são confiáveis? Exato. Isso acho que é uma novidade que teve da última vez que a gente gravou o podcast para cá, né? E como a gente não tem o padrão ouro, a gente não utiliza, né? O padrão ouro é algo inacessível, então a gente acaba tendo que se valer do que a gente tem disponível, que são os testes respiratórios. Então, uma novidade que teve do ano passado, que a gente gravou o podcast para cá, que se tornou uma realidade já mais acessível, é os testes que medem também o metano. Então, porque antes a gente, só para explicar, talvez para quem não tenha, a gente utiliza os testes do hidrogênio expirado, né, e do metano expirado, os testes respiratórios, na qual o paciente sopra, né, e a gente mede os gases intestinais desse paciente, depois ele ingere um carboidrato, né, que não é ou a glicose ou a lactulose, na prática a gente utiliza esses dois, que se o paciente tem uma população maior de bactérias no intestino delgado, isso acaba gerando uma fermentação e produzindo o gás hidrogênio e o gás metano, e esse gás vai para a corrente sanguínea e é expelido pelos pulmões, né? Então, antes a gente só tinha a medição do hidrogênio. Então, o hidrogênio, muitas vezes a gente perdia o paciente que produzia o metano, que é o que a gente chama hoje de IMO, que é o supercrescimento metanogênico intestinal, que na verdade ele não é por bactérias, tanto é que no nome, né, no IMO, nem tem o termo bacteriano, né? Porque na verdade ele é por arqueias. Então, essas arqueias são micro-organismos. Tem um micro-organismo específico que é o Methanobrevibacter smith, né, que é a arqueia que produz o gás metano, principalmente. E mais do que produzir o gás metano, ela se alimenta do hidrogênio. Então, muitas vezes o paciente que a gente fazia o teste do hidrogênio expirado e apresentava normal o teste, esse paciente produzia, às vezes, não só o gás metano, mas também o gás hidrogênio, e aquelas arqueias consumiam esse hidrogênio, então a gente achava que o paciente não tinha nada, mas na verdade esse paciente tinha uma alteração muito grande da microbiota intestinal, né? Então, o teste com hidrogênio e metano, ele aumenta a especificidade e sensibilidade do nosso diagnóstico de SIBO e de IMO. Claro, ele tem problemas, os testes, alguns deles ele necessita calibração periódica, assim, né? Tem que ter uma correlação forte, eu acredito sempre nisso, com os sintomas do paciente, não tratar só o exame, né? Então, mas acho que na medida do possível é o melhor que a gente tem, assim, para tratar. Não sei qual é a opinião de vocês sobre os testes, eu acho que é o melhor que a gente tem disponível, embora muitas vezes não seja tão preciso assim quanto a gente imagina, né? E além disso, tem uma outra situação que também do ano passado para cá, se falando mais do sulfeto de hidrogênio, que é um gás assim que não é medido nem nos testes de hidrogênio, nem de metano expirado, nenhum teste ainda disponível no Brasil mede esse gás, e esse gás está muito envolvido com a síndrome do intestino irritável tipo diarreia, né, uma SIBO com diarreia, que é aquela que tem o paciente que tem uma diarreia mais protusa, mais intensa, com um cheiro muito forte das fezes, né, que é produzido pelo sulfeto de hidrogênio. Não sei se respondi a pergunta que eu disse. E é uma questão que daí na anamnese a gente pensa em SIBO por sulfeto de hidrogênio quando o paciente tem aquela descrição de gases com cheiro de enxofre, de ovo estragado, ovo né? Ovo, ninguém fala enxofre. Todo mundo fala ovo podre mesmo. Né, faz pensar. E aí vem, né, o quanto nós podermos hoje avaliar a IMO, como é importante, porque muitas vezes os pacientes tinham sintomas, nós suspeitávamos, fazia o teste de SIBO e vinha negativo, como o Gustavo falou. E muda a conduta. Isso que eu acho que é importante nós reforçarmos aqui. Se o paciente tem SIBO, a conduta é uma. Se tem IMO, a conduta é outra, muda o tratamento. Então, não é simplesmente, vou fazer o teste, não vai mudar a conduta, muda a conduta. E, ao mesmo tempo, o Gustavo nos trouxe a importância de observar, primeiro, desde a anamnese, desde a história do paciente, se os sinais e os sintomas são sugestivos realmente. Né? Então, não é só o paciente que tem estufamento, mas como é que esse estufamento, os fatores de risco, se estão presentes ou não, vai aumentando a chance de realmente do teste vir positivo. E eu também acho interessante, enquanto eu estou né, com o meu paciente que está fazendo o teste, eu gosto de que ele vai me relatando os sintomas, e é muito interessante. Frequentemente,
nós vemos lá, ele estava bem, daí tomou o substrato, e daí começa, lá pelos 30 minutos, geralmente começa a ter sintoma. Doutora, começou. A minha barriga começou a ficar, e aí ele vai lá, né, fazer o teste, e aí daí ele vai assoprar de novo e já dá aquele pico, né? Então é muito interessante ver que o paciente, à medida em que ele distendeu, deu o pico no exame. Então, realmente, né, mostrando que, como o Gustavo falou, não é um teste perfeito, não é, mas ele nos ajuda muito. Que nem, por exemplo, e aí né, muitas vezes vejo que o pessoal questiona, mas, por exemplo, o exame da lactose, teste de tolerância à lactose, o sanguíneo, ele é super falho, tem muito falso positivo e muito falso negativo também, não é por isso que a gente deixa de usar, mas a gente sempre correlaciona com o quê? Com sintomas. Então, a medicina, que coisa boa, nós estamos evoluindo muito. E essa semana eu atendi um paciente que mora em Luxemburgo, e ele tem um teste, ele mesmo se faz o autoteste. Lá eles têm... Sempre vender lá, né? Pois é, eu vou te Exatamente. contar uma novidade. Esse teste, o autoteste também atendi paciente uma paciente que mora nos Estados Unidos, brasileira, que mora nos Estados Unidos, que tinha feito esse teste, que ela recebe em casa o teste, coleta os gases e manda pelo correio para ser interpretado. E esse teste está sendo comercializado no Brasil já, aqui no SBAD, né? Então, por isso que é bom bem interessante. SBAD. E aí eu fui ontem no stand e conversei com o representante, né? Ele fala da confiabilidade do teste e é legal porque eles fazem calibrações periódicas no teu aparelho, o aparelho vem consignado para ti, e esse teste ele mede o gás metano e o gás hidrogênio, né? E é um teste usado assim em universidades dos Estados Unidos, assim. E eu achei curioso quando eu vi essa paciente que fez e agora ele é disponível também no Brasil, assim. Olha que legal, muito bom. Mas lá o dos Estados Unidos, eu acho que é o que é mais estudado, é aquele trio Smart, que daí ele é os três, né? Ele é o sulfeto de hidrogênio, o metano e o hidrogênio também, né? Nos Estados Unidos ele tem, né? Eles têm lá. O legal é que a tecnologia está chegando cada vez mais rápido, né, pessoal? É que nem os artigos científicos, né? Antigamente, aí a gente tinha que encomendar via Bireme até chegar o artigo científico no Brasil, eram meses, né? E hoje já é instantâneo. Isso e que coisa boa, isso é o benefício da globalização da informação e também das tecnologias, né? Então, que coisa boa. Logo nós vamos ter mais novidades. Quer dizer que logo a gente vai ter que gravar outro podcast sobre esse tema, né? Mas sabe, e outra coisa que eu acho, pessoal, olha só, o padrão ouro que a gente tem para SIBO, tá? É o número de colônias no intestino delgado, tá? Esse é o padrão ouro que eles colocaram lá, os caras se juntaram e fizeram esse padrão ouro. Mas talvez, eventualmente, o mais importante não é o número de colônias que a gente tem, mas é o tipo de bactéria. Porque se a gente tiver bactéria colônica ou bactéria oral, talvez tu tenha sintomas de SIBO sem ter aquele número de colônias que precisaria ter para fazer o diagnóstico. Então, talvez a gente também esteja usando um padrão ouro para diagnóstico de SIBO que não seja o ideal. A gente tem que pensar nisso também. Porque quem inventou esse padrão ouro foram nós médicos, entendeu? Né? Então, talvez no futuro, eu concordo também. O teste padrão respiratório ouro... seja o padrão ouro. Não o padrão ouro não é bom, né? Exato. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Bom, vamos lá. Vamos para o tratamento agora, tá? Eu acho que, assim, a gente já falou da outra vez, a gente tem um antibiótico que é o melhor antibiótico para tratar SIBO, que é esse, sim, né, o mais recomendado, que é a rifaximina. Que aqui no Brasil tem um problema muito grande com a rifaximina, que eu acho que é o preço. O preço, assim, para muitos pacientes é um preço muito, muito amargo, principalmente se pegar um paciente num contexto de SUS, é um preço super amargo. Aqui na minha cidade também eu tenho um problema de acessibilidade à rifaximina, porque assim, os pacientes vão na farmácia, eles não conseguem comprar, eles têm que encomendar, às vezes demora 2, 3 semanas para chegar. Chega, tá? Mas eu acho que assim, nisso a gente, assim, a maioria dos estudos hoje em dia é feito com rifaximina. Mas existe algum tipo de novidade? Tu que está aí no SBAD agora, que é o Congresso Brasileiro do Aparelho Digestivo, Gustavo. Tem alguma novidade em relação a outros tratamentos? Ou até a própria rifaximina? Vamos lá, então.
Tem algumas coisas sobre o tratamento da SIBO. A rifaximin segue sendo o principal antibiótico por ter menos efeitos colaterais, por ser, alguns chamam de eubiótica, né, que ela combate bactérias prejudiciais e acaba não sendo tão prejudicial para as bactérias benéficas, né? O tempo, assim, a gente utiliza 14 dias em geral, né? A associação, então, uma das coisas com a neomicina nos pacientes que têm IMO, com crescimento metanogênico, é algo que melhora muito a eficácia do tratamento. Uma das novidades que saiu, que foi falado muito no DDW desse ano, é a associação, e eu tenho feito isso já na prática, a associação com acetilcisteína. Eu sempre associo acetilcisteína, por quê? Porque um dos motivos da recorrência da SIBO, que pode acontecer, a gente não falou disso, tem um estudo mostrando que em 9 meses, 44% dos pacientes têm recidiva, então em um ano, metade dos pacientes praticamente recidivou os sintomas. Então, esses pacientes formam biofilmes no intestino delgado, e essas bactérias alojadas nesse biofilme, nesse muco que está no intestino, acabam sendo as responsáveis pela recorrência da SIBO. Então, a associação com uma medicação mucolítica, como é, no caso, a acetilcisteína, acaba potencializando a ação da rifaximina. Outra coisa é a abordagem sempre, né, da causa do paciente, tentar pesquisar a causa, medicações que agem na motilidade. Depois a Estela talvez possa falar um pouquinho da modificação do estilo de vida desses pacientes. Então, são algumas coisas que a gente utiliza. Então, claro que essa questão do custo ainda é um limitador. A gente pode utilizar outros antibióticos, como o próprio sulfametoxazol, trimetoprim, o metronidazol. Eu, na prática, vejo maior eficácia mesmo com a rifaximina. O uso do probiótico ainda cada vez muito questionado, né? Eu não utilizo num primeiro momento nunca, em algumas vezes num segundo momento, mas tem estudos mostrando que não melhora e outros até pioram dos sintomas, né? Então, mais ou menos isso, assim, que tem de abordagem. Tem as fitoterapias, né? Eu acho que é algo que ainda não tem tanta evidência científica, mas a associação com alguns fitoterápicos pode ser uma solução a longo prazo para esses pacientes, a utilização, né? E coisas do dia a dia, assim, tem, por exemplo, o gengibre, pode aumentar um pouco a motilidade intestinal, o orégano pode ter uma ação antimicrobiana, alecrim, né? Alcaçuz. Então, várias coisas assim que de fitoterapia, assim, que podem ser utilizadas como uma terapia adjuvante, não como terapia única, assim. E questão da dieta, né? A gente tem surgido sobre outras dietas que podem ser utilizadas nesse paciente, além da dieta Low Food Map, né? A dieta Low Food Map ainda é a mais estudada, mas lembrar que a gente não deve utilizar ela por mais de 4 a 6 semanas, ou depois a gente deve começar a reintroduzir os alimentos, porque uma dieta Low Food Map persistente pode levar também a alterações na microbiota intestinal do paciente, mexer muito também com a parte emocional desse paciente, né? Mas outras dietas, como uma dieta hipofermentativa, tem uma dieta Microbiome Diet, eu ouvi essa dieta também, a dieta NICE, que é uma dieta mais flexível também. Então, essa microbiome é mais para SIFO também, né, que eles estão falando. né? Exato. Isso. Então, isso que eu dei uma atualizada. E tem a assim. dieta alimentar, que é a que mais funciona. Funciona melhor que a rifaximina. Só que a gente não tem aqui no Brasil, né? E parece que é ruim, né? Essa é muito difícil fazer, né? Essa parece que 2 semanas. Não. Tem lá nos Estados Unidos para vender com sabor baunilha, que é 2 semanas. Só que é só dieta líquida por 2 semanas. Parece que os pacientes ficam bem loucos, entendeu? Sim. Mas ela funciona muito bem, principalmente para casos de recorrência, né? Funciona muito bem, só que a gente não tem dieta alimentar aqui no Brasil e nem adianta tentar ficar louqueando sobre isso agora. Mas ela é que mais funciona. Uma questão que eu acho importante aqui reforçarmos, que a dieta Low Food Map, ela deve ser indicada para aqueles pacientes que têm muito sintoma, porque ela não é, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, ela é sim tratamento, faz parte do tratamento. Mas na SIBO, ela não é só só vou fazer dieta Low Food Map e vou resolver. Não, ela é muito mais para alívio do sintoma, para o paciente poder ter um pouco mais, uma qualidade de vida um pouco melhor até que os antibióticos façam efeito, né? Acho que isso sempre é importante. Isso quer dizer que nem todo paciente, eu, por exemplo, todo paciente com SIBO
que eu vou indicar, por exemplo, a nutricionista para fazer dieta low food map. Por quê? Porque tem pacientes que não tem tanto sintoma assim, né? Então, e acho que isso é uma coisa importante. Vocês indicam low food map para todo mundo, todos os pacientes com SIBO? Eu indico antifermentativo para todos os pacientes com SIBO. Entendi. Eu também, assim, eu Nem sempre é indico low FODMAP total. Aham, uma dieta hiperfermentativa, não necessariamente low food map, assim. Eu acho que a gente tem que, certo, acho que todo paciente com SIBO deve fazer alguma modificação na dieta, assim. Acho que não tem como a gente perfeito. tratar sem mexer na alimentação, assim, porque a gente vê isso na prática, assim, a associação de modificações alimentares com o tratamento medicamentoso, enfim. Legal sempre fazer com a nutricionista junto, alguém que tenha sintonia, assim, né, no teu pensamento, né, e tentar deixar o menos restritivo possível e aos poucos ir reintroduzindo, assim, mesmo que não seja uma low food map, a gente tentar introduzir algumas coisas para deixar essa dieta o menos restritiva possível. Mas eu acho Exato. legal Não, que agora a própria Universidade de Monash está lançando protocolos de Gentle Low FODMAP ou uma Low FODMAP tirando só dois Isso, achei interessante né? isso. perfeito. Exatamente. Então, eles já estão lançando protocolos com Low FODMAP menos restritiva para primeiro ter uma aderência melhor. E eles falam nessa aqui que eles comparam só com dois que eles retiraram, acho que era galactanos e mais algum outro que, tipo assim, às vezes o paciente não precisa de uma low FODMAP total. Às vezes ele precisa de uma coisa, assim, meio termo mesmo, né? Então, eu acho isso aí bem interessante, assim. Porque para os pacientes também é difícil fazer uma low FODMAP. E é muito fácil para a gente falar para o paciente fazer uma low FODMAP, mas se a gente for tentar fazer low FODMAP, é muito difícil, gente. Com É muito Aí ela difícil, certeza. que é adora extremamente difícil. fruta e grãos, eu queria ver ela fazer uma low FODMAP, entendeu? Exato, mas por isso que eu digo, né? Na Sabe? prática clínica eu seleciono quem eu acho que vai se beneficiar da Low Food Map, né? Daí, em conjunto com a nutricionista, nós combinamos de fazer, né, todo o processo de restrição, depois de reintrodução, de avaliação de dose segura, aquela questão toda. Mas realmente eu acho que, bem como o Gustavo falou, nós devemos olhar sim para a dieta, especialmente, pessoal, a falta de fibras prebióticas. Porque nós temos opções de Exato. fibras prebióticas não fermentativas. E aí é Uhum. nisso que nós temos muitas vezes que olhar. Então, às vezes a gente pensa em colocar, por exemplo, fitoterápico, mas esquece de olhar, tá, mas como é que está o consumo de fibra desse paciente, de fibras pré-bióticas, né? Que é tão importante para a saúde da microbiota. E nós temos, né? E aí eu gosto muito de, enfim, tem uma série de opções boas e que vão somar nesse tratamento, né? E uma coisa interessante, voltando só um pouquinho, depois a gente segue o baile. Tem um estudo da N-cisteína, que é assim, rifaximina, 550 miligramas, 3 vezes por dia. É estudo em ratos, tá? Não tem em seres humanos. Que é a dose que a gente usa e contra N-cisteína mais rifaximina, 200 miligramas. E Isso, parece que foi superior. Isso, Então, reduzir a isso é uma dose, né? coisa exato. exatamente que ia melhorar muito o nosso tratamento, conseguir reduzir a dose da rifaximina, dando junto com o NAC, porque ia baratear horrores o tratamento, né? Então, isso Exato. é uma coisa que talvez no futuro a gente consiga ver de usar uma dose menor de rifaximina associando com outras coisas, né? E aí, Candice, a única questão é realmente a formulação no Brasil, né? Que a gente não tem ainda essa dose menor. Então, tem uma série de questões, mas a tendência é que a gente vá conseguir Mas brasileiro dá um jeito, Salinha. popularizar o tratamento, que é muito importante. Eu achei bem interessante isso, assim, que dá pra gente fazer. Final, né? Mas assim, eu vou Uhum. fazer duas perguntas ainda. A taxa de recorrência é muito alta, muito, muito alta. Eu tô fazendo agora nos pacientes lá no consultório uma coisa que nem tá em guideline nenhuma, eu tô fazendo porque, né, eu li algumas coisas sobre isso, de tipo assim, tratar e imediatamente depois do tratamento, assim, 1, 2 semanas depois, refazer o teste para ver se o tratamento deu certo ou não. E adivinha, gente, na maioria não dá certo, né? Até baixa ali, mas eles continuam com uma curva alta. Então, assim, eu acho que não é só de recorrência que a gente tem que falar, a gente tem que falar também, assim, do tratamento não ser 100%, o tratamento ali é 50%, 60%. O que a gente faz nesses casos refratários, Gustavo? Eu acho assim, nesses casos, eu acho que pesquisar a etiologia, tá? Como eu falei, já peguei vários casos assim
por exemplo, ter associação. Muitas vezes, assim, também, outra coisa que eu vejo na prática, às vezes muitos pacientes fizeram o teste do hidrogênio expirado, né, apenas. Então, a gente não tinha a quantificação do metano. E nesses pacientes, a gente retratar, pesquisar se não tem IMO e associar a neomicina, é algo que eu tenho feito na prática. Tá? Ciclos de antibiótico, também se fala bastante isso na literatura. A gente tem a questão para casos refratários da dieta elementar, como tu disse, que a gente não tem disponível aqui. Abordagem da causa, né, de uso de enzimas digestivas no paciente que tem deficiência, tentar remover, por exemplo, o IBP desses pacientes, no caso, suspender opioide, análogo, né? São abordagens que a gente tem na prática, assim, e é difícil, assim, trocar o antibiótico, às vezes a gente acaba fazendo também, embora isso a gente usa outro. Já tive casos de sucesso, assim, que não melhorou com rifaximina, acabou melhorando com amoxiclavonato, por exemplo, embora a gente sabe que é um antibiótico que mexe mais com a microbiota intestinal e pode trazer outras consequências, né? Então, e eu acho que a coisa vai evoluir, assim, para a gente entender melhor, né? Talvez os testes que analisam a microbiota possivelmente vão ser validados, assim, e a gente vai conseguir ter uma noção melhor de como abordar esse paciente, né? E às vezes, Gustavo, eu também penso em reavaliar o diagnóstico diferencial, né? Porque, claro, a Com Candice falou, certeza. uma coisa é o paciente que foi retestado, tá, mas muitas vezes nós não vamos retestar até por questão de custo. E aí eu sempre gosto de reavaliar, porque tem outras condições que podem estar ali juntos, né? E aí vem muito também aqui a parte do estilo de vida. Como é que o meu paciente está mastigando? Será que ele não está comendo rápido e daí ele acaba deglutindo o alimento em pedaços, né, muito grandes? Isso acaba fermentando? A gente sabe que sim, o estômago ele tenta triturar a comida, mas muitas vezes, né, nós já falamos aqui no podcast, vai passar pedaços maiores de alimento. O ideal seria, enquanto não estiver no tamanho de 2 milímetros, não sair do estômago, mas o estômago não consegue fazer a parte mecânica. Eu sempre mostro para meus pacientes, olha só, você está vendo vendo o dente aqui no estômago? Não, o estômago não tem dente, então ele não consegue fazer etapa mecânica. Então, eu sempre gosto de revisar isso. Já antes de tratar a SIBO, eu sempre gosto de falar sobre a mastigação, a questão de tu estares realmente, tu precisa ter atenção plena para mastigar a comida. Senão, tu vai dar 1, 2, 3 mastigadas no piloto automático, o meu cérebro já está automatizado, 1, 2, 3 engoliu. Então, tu precisa prestar atenção. E é outra coisa importante, a história de tirar a tela da mesa. Porque se a pessoa está lá comendo, vendo o celular, ela está automaticamente, ela não está com o parasimpático ativado, ela está com o simpático no modo luta e fuga. E no modo luta e fuga, o nosso corpo não está preparado para a digestão. E sim, para quê? Para lutar ou fugir. Então, nós precisamos estar relaxados para poder fazer boa digestão. Então, eu sempre gosto, né? Porque às vezes a distensão tem a ver com isso. Uma mastigação ineficaz, com comer, né, estressado, ou às vezes com as distrações. O comer e ficar depois longas horas sentado também pode dificultar toda a motilidade, não é mesmo? Bastante coisa sobre o sono também, né, Estela? Tu que estuda bastante isso, né? Como é importante, né? Exato! O ciclo circadiano, como o Gustavo falou no início, né, do complexo migratório motor, especialmente ele se expressa à noite no sono. Então, o ciclo circadiano, o que é o esperado? De dia, nós devemos, então, aumentar o cortisol, baixar a melatonina, à noite ao contrário, né? E aí, justamente nesse momento de relaxamento, durante o sono, a Candice sempre fala que todo o nosso corpo, ele praticamente paralisa, né? Os órgãos, eles funcionam, especialmente a parte digestiva, de forma muito lenta para poder fazer essa limpeza. E hoje, né, infelizmente, nós moramos num país onde 70%, segundo o Instituto do Sono, 70% do brasileiro tem problema com sono. Então, a qualidade do nosso sono está muito ruim também. Então, vejam quantos fatores são importantes nós avaliarmos o nosso paciente. Não basta só tomar o antibiótico. Nós precisamos, sim, saber como eu estou cuidando de mim, porque, como a Candice falou, a SIBO nada mais é do que um desequilíbrio. Mas o que levou a esse desequilíbrio? Dificilmente é só um fator, né? Claro, e aí vem muito a história do paciente, sim, os fatores de risco fortalecendo, mas também como esse paciente, como essa pessoa está cuidando de si. Legal. Bom, agora sim a última pergunta, tá? O Gustavo fala, depois o Caninho pode falar também, né? Que mensagem você deixaria, assim,
para os pacientes e para os nossos colegas também, para os profissionais de saúde, tanto médicos quanto nutricionistas que mais veem isso, né? Sobre a importância de reconhecer e tratar a SIBO. Eu acredito que a mensagem é da gente pensar mais nesse diagnóstico, que é um diagnóstico extremamente prevalente nos pacientes com síndrome do intestino irritável, e é um gatilho importante da síndrome do intestino irritável. A gente, na síndrome do intestino irritável, sempre tem que tentar identificar os gatilhos. Muitas vezes tem a questão emocional influenciando, mas muitas vezes, por trás disso, também tem aquele paciente que tem essa alteração da microbiota intestinal, uma desbiose, e tratar isso, na minha prática, tem revolucionado assim, o tratamento dos pacientes com síndrome do intestino irritável. Eu tenho conseguido resultados muito melhores do que quando eu utilizava apenas medicação para esses pacientes, tendo essa abordagem, assim, pensando mais nos gatilhos da síndrome. Então, conhecer mais esse paciente que tem esse sintoma persistente de distensão abdominal, valorizar esse sintoma no paciente e pesquisar se ele não pode ter um supercrescimento bacteriano, e tratá-lo vai ter um resultado muito melhor na qualidade de vida desse paciente e no resultado a longo prazo. Então essa acho que é uma mensagem principal. Os nutricionistas, muitas vezes elas pensam mais do que os médicos, né, nesse sistema. Eu gosto muito de trabalhar junto com as nutricionistas, elas auxiliam bastante. E acho que é isso, acho que é ter essa visão assim de fazer mais diagnósticos, e no paciente que tem um alto valor preditivo positivo, aquele com sintoma, o teste ajuda muito. Eu acho que o teste é fundamental a gente testar, então, esses pacientes, né, que têm esses sintomas, né. Perfeito. E, Stella, o que tu... Para os profissionais da saúde, a mensagem que eu gostaria de deixar é busque não tratar o sintoma do seu paciente. Busque primeiro entender a origem do sintoma, né, como nós falamos aqui. E isso é muito, muito bonito dentro da medicina. Hoje, cada vez mais, a medicina de precisão, cada vez mais a gente tem essa capacidade, mas para isso nós precisamos, a base é a anamnese. Continua sempre, né, continua sendo a anamnese, a história do paciente de forma detalhada. Então, ter esse conhecimento é fundamental, sim. Nós só vamos pensar nesse diagnóstico quando nós tivermos conhecimento. Então, busquem, né, é muito complexo. Saúde intestinal, a gente sabe bem disso, né? Quantos diagnósticos diferenciais vêm, né, para um sintoma específico? E para os pacientes que sofrem de sintomas intestinais, aqueles nossos pacientes que chegam no consultório dizendo: doutor, o intestino se tornou o centro da minha vida. Não deixem de buscar ajuda. Já tentei um tratamento, 2, 3, busque ajuda. Não é normal não se sentir bem, pessoal. Isso é uma coisa que eu vejo às vezes no consultório, paciente, agora já me acostumei, é assim mesmo, essa barriga de grávida, vou mudando toda a minha vida, né, vou me privando do convívio social. Busque ajuda. É isso. Bem bom, pessoal, mas a gente tem que acabar, nós temos compromissos nessa vida. Verdade. Então tá. Gustavo, como é que o pessoal te acha? Pessoal, eu estou no Instagram como @GustavoRealGastro, me segue lá, eu publico bastante conteúdo sobre saúde intestinal em geral, então é ali, o principal é o foco vocês vão me achar ali no Instagram. Ótimo. Vocês me encontram também no Instagram, Stella Marini Gastro. Sabe que eu não esquecendo o meu? Eu tô ficando com um brain fog, eu acho. Tá? Mas eu acho que assim, o meu é o @candicecrumel.gastro, e a gente também tem o Gastrotalks _ que dá para entrar também, né? Perfeito. Muito obrigada, né? Gustavo é nosso amigão, tá, galera? Então, eu acho que ele caiu ali. Não, tá ali. Não, já deu. O Gustavo é nosso faixa há bastante tempo, né? Então, mas muito obrigada por aceitar o convite. Foi ótimo, ótimo, como sempre, né? E era isso, pessoal. Para mim, aqui tchau para todo mundo. Nós estamos num encontro de 3 gerações de residentes. A Candice era R2, eu era R1 e depois o Gustavo me sucedeu, né? Então, olha que legal. Uhum. Muito obrigado, muito bom sempre o bate-papo com vocês. Fizemos uma conversa aí muito diferente da outra, né? Ver como tem coisa pra gente falar sobre esse assunto. Exatamente. Né? A nossa agora foi muito mais de precisão. Exato. Então, Tchau, tá. pessoal. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau.